Bom dia! Hoje nós vamos continuar o nosso estudo sobre o Credo Apostólico. Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos. Todos nós sabemos que Jesus não era bem visto pelos líderes e sacerdotes judeus, em especial pelos fariseus, que muito falavam sobre a lei, mas pouco a cumpriam. Eles queriam matar Jesus de qualquer jeito. 2 dias antes da comemoração da Páscoa, os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus se reuniram no palácio de Caifás, o grande sacerdote, e fizeram um plano para prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa da Páscoa, para não haver tumulto no meio do povo. Então, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os chefes dos sacerdotes. Ele disse: quanto vocês me pagam para eu lhes entregar Jesus? Eles lhe pagaram 30 moedas de prata. Na verdade, Judas não havia compreendido o real motivo de Jesus vir à terra. Ele esperava que Jesus fosse um líder militar e libertasse os judeus das mãos dos romanos. Decepcionado, Judas começa a armar um terrível plano. Para Judas, a hora perfeita havia chegado. Ele sabia que Jesus estava orando em um jardim. Não era um jardim qualquer, e nem uma oração qualquer. Jesus sabia que estava prestes a sofrer como nunca ninguém havia sofrido, carregar o pecado de todos nós. Jesus pediu para seus amigos orarem com ele, mas nem esse apoio ele teve. Jesus ainda estava falando com esses discípulos dorminhocos quando chegou Judas. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas, que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes. Judas tinha combinado com os soldados um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar. Judas então foi até Jesus e lhe disse: mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Jesus foi levado primeiro até a casa de Anás, que era sogro de Caifás, que naquele ano era o grande sacerdote. Depois foi levado até o pátio da casa de Caifás. Lá estavam reunidos os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior. Todos estavam procurando alguma acusação contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, mas não puderam encontrar nada contra ele, embora muitos se levantassem para dizer mentiras a respeito dele. Afinal, 2 homens se apresentaram e disseram: este homem disse que poderia destruir o templo de Deus e construí-lo de novo em 3 dias. Aí Caifás levantou-se e perguntou a Jesus: você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado. Então Caifás tornou a perguntar: em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: você é o Messias, filho de Deus? Vamos ver a resposta que Jesus deu. Vamos encontrar em Mateus 26, versículo 64. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Assim que amanheceu, todos os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram os seus planos para conseguir que Jesus fosse morto. Eles o amarraram e entregaram-no ao governador que se chamava Pôncio Pilatos. Naquele tempo, o povo judeu vivia sob o domínio romano. Todas as decisões de prisão e morte tinham de ser feitas pelo governador romano, que naquela época era Pôncio Pilatos. Os líderes judeus não tinham como matar Jesus, senão eles seriam presos.
mas podiam pedir ao governador que o matasse. Como eles não acreditavam que Jesus era mesmo Deus, achavam que ele estava blasfemando. Jesus então ficou de pé, diante do governador Pilatos, que o interrogava, mas sem falar nada. Pilatos não viu nada de errado em Jesus, e quando descobriu que Jesus era da região governada por Herodes, mandou-o para ele, que estava em Jerusalém naquela época. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele e queria que ele fizesse algum milagre na sua frente. Então fez muitas perguntas a Jesus, mas Jesus nada respondeu. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e o trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. De volta às mãos de Pilatos, novamente Jesus foi interrogado por ele. Mas Jesus nada respondeu. O governador ficou admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar um dos seus presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, estava preso um homem muito conhecido, chamado Barrabás. Então, quando a multidão se reuniu, Pilatos perguntou se eles queriam que Jesus fosse solto ou se seria Barrabás. Pilatos sabia muito bem que os líderes haviam entregado Jesus, porque tinham inveja dele. E enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, a sua esposa mandou o seguinte recado: não tenha nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. Os chefes dos sacerdotes convenceram a multidão a pedir ao governador Pilatos que soltasse Barrabás e condenasse Jesus à morte. Então, quando Pilatos perguntou, vejam o que a multidão respondeu. Em Mateus 27, versículo 22 e 23. Perguntou Pilatos: que farei então com Jesus, chamado Cristo? Todos responderam: crucifica-o. Mas por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o. Então Pilatos viu que não conseguiria nada e que o povo estava começando a se revoltar. Aí mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Então Pilatos soltou Barrabás, como o povo havia pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Nós podemos nos perguntar, depois de ouvir uma história tão triste e dolorosa como esta, por que Jesus teve de morrer na cruz? Por que ele teve de passar tanta humilhação? Não haveria outro jeito menos sofrido? Sabe, a questão mais importante não é se existia outro jeito, mas é que houve um jeito, e Jesus cumpriu em obediência e amor. Algumas pessoas ouvem essa história e acham que foi tudo uma crueldade. Pensam que Jesus é a vítima e que Deus o Pai nem estava ligando para seu filho, mas isso não é verdade. Jesus se ofereceu a pagar o preço pelo nosso pecado. O pecado que nos separa de Deus deve ser pago com a morte de um inocente. Ele tomou o nosso lugar. Se nós morrêssemos assim como morriam os cordeiros na época do Antigo Testamento, o sacrifício seria imperfeito e incompleto. Mas quando Jesus decide tomar o nosso lugar, o sacrifício fica completo.